Você certamente não escolheu o lugar no qual você nasceu. Tem gente que veio de longe aí, tem vários visitantes. Não sei se nasceram em Minas Gerais ou, nasceram aqui no Rio de Janeiro. Tem sempre aquela galera de São Gonçalo, maneira como eu, que nasceu nessa cidade aqui tão próxima e bonita, encantadora. Você já passou por vários lugares do mundo, provavelmente ou não sei. Tem um lugar maneiro que você conhece? Você já visitou uma praia maneira, um local legal assim que você curta e tudo mais? Possivelmente. Não precisa nem ir para longe, né? A gente tem Itacoatiara aqui, né? Lugar lindo demais. Cara, se você pudesse escolher um lugar para você visitar hoje que não seja um lugar que você já visitou, você lembra de algum lugar maneiro? Tipo assim, que você projete assim, né? Um sonho. Tem um sonho de visitar algum lugar? Você? Provavelmente sim. Beleza? O Natal, cara, é uma história muito diferente das nossas histórias. Por quê? Porque, por incrível que pareça, por mais que lá fora esteja tudo iluminado, aqui dentro também, né? E a cidade esteja mais ou menos iluminada, apesar da árvore de Natal lá ter caído e tal, tem aquela árvore lá de São Francisco, né, que não deu muito certo. Cara, quando você vai, por exemplo, num shopping, as decorações são muito assim, pomposas. Você conhece a palavra? Pomposa. Mostra que eu estou ficando velho. Luxuosa, tudo, brilhante e bonito. Um shopping, por exemplo, que tem uma decoração, possivelmente esse shopping está muito limpinho, mas esse cenário é bastante distante do primeiro Natal. O que é o primeiro Natal, né? O dia em que Jesus nasceu. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que Jesus, ele foi prometido pelos profetas que são citados aqui por Lucas. Então, várias profecias se cumprem no nascimento de Jesus. Maria é visitada por um anjo. O anjo avisa para Maria que ela vai ter um filho e ele vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Então, a partir desse nascimento, Deus não está mais lá distante, num céu que a gente não consegue alcançar, e a gente ora para ver se, Ele se inclina a nós, como o salmista fez. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos a mim. Deus está lá em cima, num lugar distante, mas agora Deus moraria entre nós, habitaria entre nós, viveria entre nós, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. E o amor dele, como a gente cantou agora, é para sempre. Quando Maria recebe a notícia de que ela vai ter um filho, mesmo sendo virgem, e esse filho se chamaria Deus conosco, Emanuel, ela poderia ter pensado que, se Deus cuida do seu povo, e se Deus cuida de todas as coisas, você reparou que possivelmente hoje você teve o que vestir, você teve o que comer, você está aqui, beleza, com uma saúde relativa aí, parece que está tudo bem com você. A maioria de vocês, está com a roupa muito bonita. Vejo que ninguém está com a roupa do Fluminense, não sei porquê. Alguns com a roupa vermelhinha aí, lembrando o Natal. Como eu não tinha uma roupa vermelha, minha cara ficou vermelha. Peguei bastante sol para lembrar o Natal. Cara, Deus cuida de todas as coisas. E Maria poderia ter esperado assim, cara, se eu vou ter o Filho de Deus como filho, muito provavelmente vai dar tudo certo, beleza? A minha história vai ser uma história tranquila. Mas você que caminha com Jesus, já deve ter reparado que quando a gente caminha com Jesus, a nossa caminhada é sempre com emoção. Parece que quando você visita um lugar aí do Nordeste, do Norte e tal, do Brasil, numas dunas,
O cara que dirige lá um carrinho que desce a duna, ele pergunta para você assim: você quer que eu desça essa parada aqui com emoção ou sem emoção? Pô, você já está lá no alto, não é isso? Você já está ali. Você vai dizer sem emoção? É claro que você vai dizer com emoção. Parece que a vida com Jesus é sempre com emoção. Maria e José, eles estão caminhando para um lugar, eles são obrigados a caminhar para aquele lugar para fazer um recenseamento. É uma questão política que eles têm que resolver. Nessa caminhada eles vão para uma cidade que é uma cidade pobre, pequena, uma cidade sem muito recurso. Justamente nesse lugar, Maria começa a ter contrações para que Jesus nasça. Eles procuram uma casa para ficar, eles procuram um quarto para ficar. Você possivelmente, você nasceu num hospital equipado, limpinho, bonitinho, a não ser que tenha acontecido, né, aquele imprevisto no meio do caminho. Mas provavelmente você nasceu num lugar preparado, com médicos preparados e um hospital limpo e bonito. Quando você nasceu, você dormiu depois numa casinha ou num apartamento, em algum lugar habitável. Mas essa não é a história de Jesus. O Filho de Deus vai nascer, e o que eu quero que você entenda é que Jesus, como Deus Todo-Poderoso, saca só, Jesus é o Deus que resolve entrar na história. Jesus é o Deus que vê que o ser igual a Deus é algo que ele devia abrir mão e ele devia se tornar um ser humano. Jesus, quando entra na história, ele poderia ter escolhido uma época em que tivesse hospital, beleza? O que não era a época em que ele nasceu. Poderia ser uma época em que houvesse obstetra, e não era o caso. Poderia ser numa cidade muito maneira, muito bonita, a cidade mais importante de todas. Deus escolhe nascer, Jesus, o Deus encarnado, escolhe nascer em Belém. Você sabe o que é essa cidade de Belém? Não é Belém do Pará, beleza? Essa cidade Belém, ela é a menor de todas, a mais insignificante de todas, a mais desprezada de todas as cidades daquela época. Jesus escolhe nascer nessa cidade. E mais do que isso, Jesus poderia escolher nascer na menor cidade, mas na melhor casa da menor cidade. Eu, por exemplo, que vim dessa cidade ao lado, próxima daqui, cara, tem umas casas maneiras lá, tem umas paradas maneiras lá. Um dia eu vou te mostrar, se você quiser, te levo lá. A gente tem só que abaixar o vidro, ligar o alerta, né? Luz da cabine ligada também, movimentos, né, leves, para ninguém se assustar. Mas tem umas casas maneiras lá, cara. Jesus poderia ter escolhido nascer num lugar suntuoso, luxuoso. Jesus poderia ter ficado no hotel que o Manchester City se hospedou. Mas Jesus não escolhe fazer dessa maneira. Sabe o que é maneiro, cara? A gente vai ler o anúncio aos pastores. Então, olha só, quando Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que seria o Salvador do mundo, nasce, o nascimento de Jesus é anunciado não nos grandes palácios que existiam no mundo. Aqui, por exemplo, você tem o Império Romano bombando, tomando conta de tudo. Existe um imperador que é chamado César, que manda no mundo dominado por Roma. O nascimento de Jesus não é anunciado nos palácios de César. O nascimento de Jesus não é anunciado no Império da China, que já existia
nesse momento, o nascimento de Jesus vai ser anunciado a pastores de ovelhas. Todas as profissões que envolviam o trabalho com animais nesse tempo eram desprezadas. Todas elas. Então, ninguém gostava de pescadores, por exemplo. E Jesus depois vai chamar os discípulos dele, e os primeiros discípulos são justamente, em sua maioria, pescadores. Os pastores de ovelhas eram desprezados, porque quando você convive muito com um animal, você pega o cheiro do animal. Pô, quem trabalha com veterinária na fazendinha da UF, sabe muito bem disso. O bicho tem cheiro, e tem cheiro forte de bicho. Tu tem que gostar dessa parada, senão você desiste. Na primeira semana, aquele que cuidava das ovelhas, ele tinha cheiro de ovelha, cheiro de bicho. E esse cheiro não era o cheiro de um perfume. Geralmente, os pastores de ovelhas fediam. Esse é um tempo, galera, que não tem desodorante, beleza? Não tem, perfuminho maneiro, Victoria's Secret, sei lá qual perfume que deve ser maneiro. Me perdoe, estou desatualizado. Cara, esse é um tempo em que você não encontra sabonete na farmácia, shampoo. Esse é um tempo em que as pessoas não têm o melhor cheiro de todos. E aqueles que convivem com animais têm um cheiro muito ruim. Os anjos anunciam o nascimento do Filho de Deus na menor cidade de todas. É esse quadro que eu quero que você entenda, cara, porque isso torna o Evangelho maravilhoso. Olha só, os anjos anunciam o nascimento do Filho de Deus na menor cidade de todas. Isso já tinha sido profetizado pelo profeta Malaquias. No entanto, o que ninguém sabia é que o Filho de Deus nasceria em Belém. Belém se chama Casa do Pão, beleza? É como se fosse padaria. Jesus é o pão da vida que vai nascer na Casa do Pão. Mas olha só, Jesus que nasce na Casa do Pão não possui uma casa para nascer. O quadro que o Evangelho pinta para a gente é muito mais bonito do que a árvore de Natal da praia de São Francisco, do Plaza Shopping, Multicenter, ou sei lá, que você montou na tua casa. O quadro que está sendo pintado aqui é muito mais belo do que todas as estrelas somadas do universo. O que está sendo pintado é o Deus que se faz homem, que se faz humano para salvar a humanidade. Ele nasce numa cidade desprezível, ele nasce num tempo que não há recurso nenhum de ciência médica. O anúncio do seu nascimento não se dá nos palácios daquele mundo antigo, se dá para pastores de ovelhas fedidos. Esses são os convidados do primeiro Natal. Você hoje já está bonitão e bonitona aí. Imagino que no dia 24, 25, na sua família, você esteja com a sua melhor roupa. Os convidados para a festa de Jesus vestiam trapos. Era gente humilde e desprezada. Gente que a gente possivelmente não convidaria para a nossa festa de Natal. Os convidados para a festa de Jesus, para o primeiro Natal, são pastores de ovelhas fedidos. E mais, Jesus não nasce numa casa. Seres humanos nascem numa casa. Animais nascem numa estrebaria. Você sabe o que é estrebaria? É um estábulo. Jesus não teve uma casa para nascer. Jesus nasceu no lugar onde os animais nascem.
O anúncio dos anjos é aterrador, porque o Filho de Deus vai nascer no pior lugar de todos, para que isso sirva de sinal para a gente. Olha só o que o texto diz, Lucas 2, verso 12, diz assim: isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém. Os anjos falam para os pastores o convite para que eles encontrem a Jesus Cristo. Possivelmente essa cidade é tão pobre e tão pequena que eles sabem mais ou menos onde tem um estábulo em que Jesus poderia ter nascido naquele estábulo. Você sabe o que é manjedoura? Provavelmente você já viu um presépio na sua vida, você já viu um filme falando de Jesus. Manjedoura é o lugarzinho que o bichinho come, o seu capinzinho, beleza? O seu pasto. No lugar onde você despejava a comida para os animais, Jesus é colocado como um bebezinho num berço, mas um berço que é formado por aquele lugar ali em que os animais comem. Você provavelmente teve um berço, você provavelmente teve uma cama. Jesus é colocado com panos em uma manjedoura, no lugar onde os animais comem. Você sabe qual é o cheiro de uma estrebaria? Você sabe, você faz faculdade de veterinária. Vocês sabem aqui, ó, vocês que são da cidade aí e tal, vocês sabem o que é o cheiro de um estábulo? Você sabe o que é o cheiro de uma estrebaria? Poxa, é cheiro, queridos, de bicho e de fezes de bichos. Esse é o cheiro. Por quê? Porque o bicho não vai ao banheiro, ele não tem horinha, ele não usa fraldinha, não tem esse tipo de recurso, beleza? Deu vontade, ele vai lá e faz. É interessante que o The Chosen agora fez uma cena dessa passagem em que José, ele tem que fazer até uma limpeza ali da sujeirada que estava naquele local, porque provavelmente era isso que estava acontecendo no meio dos animais. Com convidados fedidos, Jesus nasce, é o Salvador. Mas sabe o que é bonito, cara? Jesus faz isso para que isso nos sirva de sinal. Olha o que o texto diz: isto servirá de sinal para vocês. Queridos, Jesus poderia ter feito o sinal que ele quisesse. O sinal poderia ser uma bomba explodindo maior do que todas as bombas atômicas juntas. O sinal poderia ter sido o sol parar, sorrir, o sol falar. O sinal poderia ter sido cair fogo do céu. O sinal poderia ter sido qualquer outro que não esse. Mas o sinal escolhido por Jesus é que ele seja um bebê nascido em panos, sem uma casa, numa manjedoura, na menor cidade de todas, para que eu e você creiamos que Jesus se humilhou, que Jesus foi servo, que Jesus sofreu, e ele faz isso desde o seu nascimento. Existe um quadro que eu amo, e eu falo desse quadro o tempo inteiro, que se chama A Sombra da Morte. O quadro é a imagem de Jesus e ao fundo uma carpintaria, lugar onde o carpinteiro trabalha, beleza? Jesus é filho de um carpinteiro, Jesus é chamado de carpinteiro também, aprendeu a profissão do seu pai. O bonito do quadro é o seguinte, que como a luz é projetada de frente para o corpo de Jesus, a sombra que você percebe do corpo de Jesus não é exatamente a sombra do corpo dele, mas é em formato de cruz. O que esse quadro está querendo ensinar para a gente? Aquilo que o Evangelho disse desde o princípio. O nascimento de Jesus aponta para o sofrimento dele, aponta para o sacrifício dele. O nascimento de Jesus já é envolto pela sombra da cruz. O propósito da vida de Jesus é derramar a sua própria vida em favor dos seus amigos.
Enquanto hoje a gente festeja o nascimento de Jesus por causa da salvação que Ele traz, para Ele, o seu nascimento foi de extrema humilhação. Jesus se humilha para que a gente não seja mais humilhado. Cara, olha que coisa linda, Jesus se humilha para que você não seja humilhado, para que você tenha um Pai eterno, para que você tenha salvação, para que você tenha redenção, para que você tenha o amor do Pai, para que você tenha uma paz que excede todo entendimento, para que você tenha a alegria que não depende de nada que seja passageiro e inútil, e fútil e ridículo. Porque a alegria de tudo que você tem, que não é a presença de Deus, é lixo. Jesus mostra pra gente que a beleza das nossas mídias sociais, a beleza da nossa juventude, apesar de eu não ser mais jovem assim, Jesus diz pra gente que a beleza da nossa inteligência, da nossa capacidade, do nosso potencial, Jesus diz que isso não é nada. A glória do nascimento de Cristo é o nascimento de Cristo. É por isso que no Evangelho não tem pompa alguma. Jesus nasce na pior cidade, porque ela vai se tornar a mais importante de todas agora, porque Ele nasceu nela, Ele é o tesouro do Natal. Jesus pode nascer num estábulo, Jesus pode convidar a gente fedida para o nascimento dele. Por quê? Porque Ele é a glória escondida pelos séculos, anunciada pelos profetas e cantada por nós hoje. Tudo que a gente cantou aqui até agora foi sobre Ele, porque nada se compara à glória e à riqueza dEle. Tudo que você encontrar de beleza e de riqueza, que não for a pessoa de Jesus, vai ser lançado fora e pisado pelas pessoas. O Cristo se humilha para que você não seja humilhado diante de Deus, para que você seja salvo. Essa é a beleza da mensagem de Jesus Cristo e da mensagem do Natal. O dono de todas as coisas, por meio do qual todas as coisas vieram a existir, inclusive eu e você, resolve nascer num lugar totalmente pobre, sujo, para que a gente visse a sua glória. A única lição que esse texto traz para a gente: o Filho de Deus é o Rei que veio para servir. O nascimento de Jesus mostra isso para a gente. O Filho de Deus é o Rei, diferente de todos os outros. Todos os reis nasceram para serem servidos. Eu me lembro de uma passagem muito maneira do Pequeno Príncipe. Pô, tu já leu esse livro aí, Pequeno Príncipe? Então, eu me lembro que ele chega num planeta lá, que tem um rei, mas não tem ninguém. O rei precisa de súditos, o rei precisa de servos, o rei precisa de pessoas para mandar. Jesus é o rei que veio ao mundo para ser servo. Jesus é o rei que veio ao mundo para ser humilhado. Jesus é o rei que veio ao mundo para ser desprezado, e o mais desprezado de todos, aquele de quem as pessoas escondiam o rosto, balançavam a cabeça em sinal de desprezo, o mais desprezado de todos os homens. Jesus, ele vem para lavar os pés dos seus discípulos, ele vem para tomar o nosso lugar na cruz,
Ele vem para nos salvar do nosso próprio engano e do nosso próprio pecado. O Filho de Deus é o Rei que veio para servir. E essa história é a mais bonita de todas. Como que a gente vive essa história, então, nesse Natal? Uma forma de você aplicar isso à sua vida: creia no sinal do nascimento de Jesus, creia. Isso serve de sinal para que a gente creia que Jesus, Ele é o Filho de Deus que nasce e se humilha, para que eu e você agora possamos estar na presença de Deus para sempre. Olha só o que Jesus inaugura: é o fim do templo, o fim de todos os rituais, o fim de todos os sacrifícios. Agora, queridos, por Jesus, a gente não precisa de padre, de pastor, de apóstolo, a gente não precisa de sacerdote. Agora, por causa de Jesus, a gente fala com Deus diretamente. Creia que Jesus é o Salvador da sua vida. Se você crê de verdade, certamente você vai compartilhar essa história com as pessoas que você ama. Você crê de verdade em Jesus Cristo? Você crê de verdade nesse sinal que foi apresentado para você? Se sim, é hora de aproveitar a beleza do Natal para mostrar aquilo que é muito mais belo e sublime, que é o único tesouro que nós temos, a pessoa do Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segunda e última aplicação para a nossa vida: seja servo como seu Mestre Jesus. Seja servo. Jesus não quis ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Seja um servo, aproxime-se das pessoas que são desprezadas. Seja um servo, não se ache merecedor de nada. Aproxime-se das pessoas que ninguém quer se aproximar. Sirva essas pessoas como seu Mestre Jesus ensinou a você. Seja servo como seu Mestre Jesus. Essa é a aplicação. Viva como Jesus de verdade. Queridos, que esse Natal, não seja a futilidade de sempre, mas que seja a beleza que dura eternamente. O encontro com o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. A minha vida, queridos, foi comprada por Jesus e não há nada que desfaça essa beleza e essa bondade. Não há nada que desfaça o sacrifício de Jesus. Jesus comprou a minha vida e comprou a vida dos seus amigos. Se você reconhece a voz de Jesus hoje, se você reconhece a voz do bom pastor, você certamente é amigo e amiga de Jesus. Vamos orar? Senhor, toda a glória ao Teu nome. Você, Senhor, se humilhou para que a gente pudesse ser recebido na presença do Pai. Você, Jesus, é o nosso Salvador, você é o sentido disso tudo. A gente quer realmente dedicar de verdade, Jesus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Teu nome, o nome que está acima de todo nome. A gente te glorifica pelo sinal do Teu nascimento. Você que veio no meio da miséria para mostrar a riqueza do Teu Evangelho para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a humilhação que você enfrentou, sobretudo a Tua morte de cruz. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado pelo sangue derramado, muito obrigado pelo perdão dos pecados, muito obrigado pela ressurreição, muito obrigado, Senhor, pela vida eterna. Muito obrigado, Senhor. O nosso Natal é você, você é o sentido de todas as coisas, e a gente quer Te glorificar, que a gente viva como servo, que a gente anuncie a beleza desse Natal para as pessoas que a gente ama.
Dá coragem para a gente então, Senhor. Enche a gente do Teu Espírito Santo nessa tarefa. Faz assim, em nome de Jesus. Em Teu nome, Senhor. Amém.